Fala turma, Floriano Schneider na área, passando aqui para falar um pouco sobre o processo de vendas e hoje eu quero falar sobre negociação com vocês. Negociação é algo que acontece intrinsecamente no nosso processo de vida a todo momento. Aliás, desde o momento que a gente nasce, a gente está negociando com o mundo à nossa volta. Eu não sei qual é o seu momento hoje, mas provavelmente você está negociando alguma coisa com o mundo à sua volta. Seja com seu pai, seja com seu marido, com a sua esposa, com seu chefe, seja com seus filhos. Você está negociando com alguém. Neste momento da sua vida, você está negociando com alguém. E é importante entender que se seu processo de vida não vai bem, é porque alguma coisa no seu processo de venda vai mal. Lembre-se sempre dessa frase: se seu processo de vida não vai bem, é porque alguma coisa no seu processo de vendas vai muito mal. Você não está entendendo essa sequência lógica que te leva ao sucesso. Essa sequência lógica te leva a algum tipo de resultado. Importante entender isso definitivamente para que as suas negociações elas sejam melhores daqui para frente, não só no seu âmbito pessoal, mas principalmente no seu âmbito profissional. O processo de vendas ele é feito de fases. Existem 8 fases no processo de venda que constroem uma negociação que te ajudam a construir algum tipo de resultado. Cada resultado vai ter seu grau efetivamente de sucesso, mas eu particularmente gosto de sempre falar que o sucesso ele também é uma sequência de vitórias e derrotas que vão te levar a construir uma vida diferente, ou pelo menos fora da média. É importante entender que o processo de vendas ele é a base dessa construção de uma negociação eficaz. As 8 fases do processo de vendas que vão fazer com que a sua negociação leve você, certo? Ou traga para você resultados, certo? Surpreendentes dentro desse contexto da jornada do processo pessoal e profissional. Vamos entender um pouco, as fases do processo de vendas e como é que eu coloco elas dentro da negociação. Imagine-se que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de construir fase a fase um nível de relacionamento e de entendimento entre as partes que vão ajudá-los a chegar a um denominador comum. Pode ser que vocês não cheguem no denominador comum, mas há no processo de vendas, há no processo de negociação a clareza se você está indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Tony Robbins fala, você não precisa todo momento parar o seu processo, você precisa mudar de direção. E se você entende profundamente o processo de vendas, você pode fazer com que o seu processo de negociação mude de direção o tempo todo. O tempo todo, buscando o quê? Sempre aprimorar o seu processo de negociação para que você conquiste bons resultados dentro desse processo. A base disso tudo são as 8 fases do processo de vendas. E quais são elas, Floriano? Se você me acompanha aqui, você já sabe. Mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero reforçá-las com você. Olha só, primeira fase, planejamento. Segunda fase são os tipos de prospecção que você vai ter que construir. A terceira fase é a abordagem de vendas, é o script que você vai colocar dentro de cada uma dessas prospecções. A quarta fase é o entendimento da necessidade do seu público-alvo. A quinta fase é a proposta de valor, aquilo que você entrega que mais ninguém entrega. A sexta fase são as fases de combate às objeções. São as objeções que você está entendendo no decorrer desse processo e combatendo. A sétima fase é o fechamento em si. E neste momento você começa a entender se o fechamento é consultivo ou ele é transacional. Consultivo é quando ele precisa de mais de uma pessoa para decidir. Transacional é quando você precisa aprender ou quando você precisa, fazer com que aquela negociação se encerre naquele momento, no calor daquela emoção da negociação. E, efetivamente, o pós-venda. E o pós-venda vai muito além de um saque para perceber, certo? Se seu atendimento foi bom ou se foi ruim. A grande vantagem do pós-venda é vender mais vezes, fazendo cross-selling ou down-selling, certo? Fazendo upsell, ou seja, mudando todo o contexto, abrindo o leque de oportunidades para aquilo que você faz. Quando eu entendo perfeitamente as fases do processo de vendas, eu melhoro demais a minha negociação, porque eu tiro aquele peso, certo? De que eu preciso ser um excelente comunicador, que eu preciso estar ali para convencer as pessoas. Você não está ali para convencer ninguém, você está ali para fazer com que as fases do processo de vendas sejam uma sequência lógica que leve o seu cliente a uma tomada de decisão. É isso que você precisa entender. Quando eu entendo que no decorrer do processo de vendas eu já estou combatendo a objeção, quais são as objeções óbvias? O cliente acredita que não precisa de você, ele não te deseja, ele não tem pressa, ele não acredita em você ou no seu produto, ele não tem dinheiro. No decorrer do processo de vendas, já vou tomando uma decisão frente a isso.
Quais são as objeções que no decorrer do processo eu já tenho que começar a combater? A própria fase do fechamento, que é a penúltima fase desse processo, é a fase que vai definir o sim ou não. Quando eu já no início da negociação entendo se a negociação, ou seja, se o processo de vendas ele é consultivo ou transacional, eu já mudo a minha retórica do fechamento. Ou seja, nenhuma negociação é igual a outra. Eu, obviamente, vou construindo padrões de construção desse processo de vendas, mas a devolutiva, ou seja, aquilo que vem do outro lado, sempre vai ser diferente. Sempre vai ser. Eu consigo adaptar o meu processo de vendas e negociação para todos os ambientes, num consultório médico, para um advogado, para um produto, para um serviço. Eu consigo adaptar. Por quê? Porque é mais fácil adaptar o processo de negociação, certo? Dentro de um ambiente de compra que fica mudando o tempo inteiro. Então eu mantenho a base de um processo, de uma sequência lógica que leva meu lead, meu cliente a uma tomada de decisão frente a qualquer tipo de negociação. Mas para isso eu preciso entender os processos de vendas, eu preciso ser mais profundo em relação aos processos de vendas. Eu primeiro preciso entender que tem fases. Cada uma dessas fases vai trazer para mim uma riqueza de informação. E eu vou derrubando barreira a barreira, entendendo todo, escutando, né? Escutando para entender e não para responder. E aí eu vou melhorando o meu processo de negociação. Assim eu vou melhorando a minha capacidade, certo, de buscar aquilo que eu preciso numa negociação. Eu vou conduzindo o lead através dos resultados que eu vou construindo em cada uma dessas fases a um resultado supremo. O que você quer numa negociação, sem dúvida, no meu sim do seu cliente. Mas se no decorrer da negociação você já sabe que vai ter um não, você já entendeu que aquele não é seu público, você já entendeu que aquele não é o seu perfil de cliente, você já elimina rapidamente esse tipo de cliente da sua negociação e olha o tempo que você ganha. Na maioria das vezes, um não sincero é muito melhor do que um talvez sim. A gente tem que entender isso numa negociação. Então entenda profundamente o processo de vendas, entenda as fases do processo de vendas. Entenda que você verdadeiramente vai ter que construir uma sequência lógica desde o planejamento ao fechamento e consequentemente ao pós-venda que te façam construir uma sequência lógica que te leve a algum tipo de resultado. Se você ficou curioso em saber um pouco mais sobre o processo de vendas, certo? Olha só, nas minhas redes sociais você encontra uma sequência de e-books que te ajudam a construir essa sequência lógica. Eu tenho uma sequência de 8 e-books do planejamento ao pós-venda que vão te ajudar a construir um processo de vendas infalível. E você verdadeiramente vai conseguir ver de forma mais clara os resultados batendo na sua porta. Fica a dica. Boas vendas!